gente bem, Maria? Ouço super bem. Eu estava Ótimo. aqui tentando, que perdi o link. Eu Ah, estava perdeu. tentando me encontrar. Ai, gente, deixa eu montar aqui meu coque. Maria, é um prazer te receber. É um prazer, eu falo em nome do Pavio, primeiro, né? A coordenação do Pavio é feita de um jornalista e de 4 artistas. Então, receber você, a gente estava muito animado em falar contigo. O Pavio hoje está com Álvaro Brito, jornalista, professor de comunicação, Clóvis Lima, que é um dos artistas da coordenação, que vai estar desenhando, fazendo charge ao vivo, enquanto a gente conversa. Eduardo Alves, intelectual orgânico da periferia. Falei certinho, Edu? Falou. É isso. Eu sou a Mani, eu sou artista visual, trabalho com arte. Pessoalmente, para mim, eu estava falando agora com os meninos, eu sou muito apaixonada pela Bahia, né? Eu morei 8 anos na Bahia, que eu acho que a Bahia sim deveria ser um país separado, sabe? O Nordeste inteiro é incrível, mas eu tenho uma adoração. Vou voltar para a Bahia ano que vem, por aí eu tô voltando para não sair nunca mais. Eu gosto sempre de começar com o próprio convidado se apresentando. Eu acho que é a melhor coisa. Então, fala um pouquinho. Quem é Maria? Como disse o Álvaro. Muito bem. Antes de me apresentar, eu queria agradecer por esse encontro, por essa acolhida tão generosa, Mani, Álvaro, Clóvis, Eduardo, né, companheiro aí de outros encontros. Mas vamos lá, eu sou Maria Marighella, eu sou atriz, gestora e ativista da cultura, ativista primeiro que gestora, né? O ativista em cultura, da cultura que me leva à gestão pública. Então, professora, mas estou agora vereadora da cidade de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, um novo desafio, uma nova empreitada nesse contexto de Brasil, né? Esse Brasil marcha ré, esse Brasil que precisa de reforços em suas lutas, né? Nos fronts de disputa. Então agora estou aqui e, obviamente, sempre tem essa pergunta: o que é que você é do Marighella? E eu sou neta. Então, nesse Brasil de 01, 02, 03, zero não sei quantos, do familismo, do hereditarianismo, sei lá, dessas coisas todas, eu tenho muito orgulho de ser neta desse homem em potência pura, luz, farol de justiça social para todas nós. A gente tem muita pergunta em relação à arte e cultura, né? Como é essa influência, e não tem como não falar do seu sobrenome, né? Eu acho que você pode até começar falando sobre isso, a importância de carregar esse sobrenome. Você não conheceu o seu avô, né? Mas o Brasil conheceu, né? Então, como é carregar um sobrenome que está ligado com a história do país? Né? Bom, vamos lá. Bom, carregar esse sobrenome é como carregar tudo que somos, né? As nossas ancestralidades estão conosco. E primeiro, acho que é importante dizer, Marighella é uma ancestralidade. Né? Então, tudo isso que ele traz, ele nos dá, né, como ancestralidade, nas suas complexidades, né? Na força que ele traz, na influência, mas também nas responsabilidades públicas. Então, eu vou tentar falar um pouco. Eu não conheci Marighella, e isso é uma coisa importante de dizer, Mani, porque isso vai demonstrando a importância do debate e da reivindicação de memória. Eu conheci Marighella através de outras pessoas, né? Então, eu conheço Marighella não por ele ser só meu avô, mas como essas narrativas integram a minha vida. Então, eu conheço Marighella através do meu pai, eu conheço Marighella através da minha avó, eu conheço Marighella através dos meus tios e tias, eu conheço Marighella através dos jornais, eu conheço Marighella através dos filmes, eu conheço Marighella pela voz, né, e fabulação dos outros. É óbvio que esse espaço de intimidade, né, me dá o contato com Marighella de um outro jeito, mas isso vai mostrando a importância da memória para o Brasil, para a sociedade, ou seja, que a memória é um direito, né? A memória não pode ser um privilégio, a memória não pode ser de alguns. A memória, ela precisa ser um direito de todo um povo. O presidente esteve aqui em Salvador, agora recente, na sua caravana pelo Nordeste, e eu entreguei um quadrinho para ele que dizia o seguinte: a memória, direito e cultura de um povo refunda sonhos. Então eu guardo em mim
desde, né, como uma tarefa, como no meu corpo, na minha responsabilidade pública, de dividir Marighella com o Brasil. Isso, de algum modo, não foi dado como uma tarefa, né, do Partido Comunista, né, Eduardo? Então, eu estava contando que no ano passado, escrevi, bem no 4 de novembro, data do assassinato de Marighella, eu escrevi um texto que dizia assim: ninguém precisa estar na cena para ser atravessado irremediavelmente pelas cenas da história. E essa conexão com Marighella me dá a responsabilidade de contar isso, né, Mani? De que aquilo que a história impacta as nossas vidas radicalmente, estejamos ou não na cena. E acho que trago em mim essa tarefa, essa responsabilidade pública, e acho que é um pouco vai por aí. Hoje eu tive a sorte de reencontrar o Mário, né, que escreveu o livrinho sobre Marighella. O livrão, né? O livrar. Livrinho é sacanagem. Eu não vejo o Mário há um tempão, muito tempo. E hoje eu reencontrei com ele aqui na nossa entrevista. E teu avô trazia uma síntese revolucionária de empatia e simpatia. Ele não era um ser só empático e nem só simpático. Ele conseguia ser as duas coisas. E, ao mesmo tempo, levava a revolução com ele. Ou seja, a revolução para ele não era a morte, né? Era a vida. Foi assim que você aprendeu? Olha, Eduardo, foi assim que eu aprendi. Gente, eu tô chorando esses dias. As pessoas me perguntam assim, que bonito você me perguntar isso, Eduardo, porque as pessoas me perguntam assim, o que você tem a ver com Marighella? Gente, eu tenho muita timidez de falar no que eu pareço com Marighella, porque o cara, né? Então, a minha avó diz que eu adoro doce por causa dele. Minha avó conta que ele andava, às vezes ele só tinha um dinheiro do transporte, do bonde, sei lá, uma coisa assim, e ele preferia a pé e comprar o doce do que não comer o doce, né? E a minha avó muitas vezes falou assim, desses vínculos, dessas coisas que ela nos conectava. Minha avó come a salada antes do prato principal. Eu só gosto da salada com a carne, sei lá, com o feijão. E minha avó me olhava assim, igual o vovô, né? Então, assim, tem um pouco dessas coisas mais prosaicas e essas coisas da vida que me emocionam, né? Que é dessa dimensão mais ordinária da vida e que nos torna mais comuns, né? Mais juntos, né? Porque somos desse mesmo lugar. Mas muita gente, né? E isso é uma escuta que eu tenho de longe, o próprio Mário fala disso, que eu aprendi de Marighella uma energia vitalista, que eu tenho uma relação vitalista com a vida, né? Muitos revolucionários têm uma relação, né, de renúncia, né? E Marighella tinha essa... E muitas pessoas já me falaram isso, dessa dimensão da vida. E é importante você me falar disso, porque eu tenho total convicção de que será nessa reivindicação de vida que nós encontraremos a saída para superar um projeto político tão mortífero, né? Tão violento, tão autoritário. Eu estava no Ceará anteontem falando, né, daquele poema que diz assim, não ficar de joelhos, que não é natural renunciar a ser livre. E Marighella, em muitos episódios e capítulos, fala, né, da liberdade, que é essencialmente lutar pela vida materialmente, como ele lutou, um revolucionário que queria garantir condições materiais de vida, do real da vida, mas também simbolicamente. Então, eu acho que sim, viu, Eduardo? Acho que está aqui comigo, sim. Então, Maria, deixa eu te falar, uma questão, assim, a ascendência, né, do teu avô, ela tem uma origem, segundo o próprio livro, né, malê, né, com italiano, né? Como é que esse encontro cultural, assim, para você, não só na vida, mas até para você também, né, na tua construção, enfim, cultural? Os malês, né, eles, ou seja, nesse conjunto, né, de nações e de etnias,
afro-africanas e os malês estão inscritos na história como os mais rebeldes, né? Ficou muito pouco, assim, da tradição. Nós temos, né, Angola, Queto, enfim, e a gente tem um conjunto de tradições aqui no Brasil, e na Bahia ficou pouco, né, da tradição e da cultura Haussá, justamente porque eles, né, foram considerados os mais rebeldes e, portanto, os mais violentados, assim, diretamente. E Marighella e a minha avó, né, Maria Rita, que eu não conheci, nem meu pai conheceu, ela morre no mesmo ano em que meu pai Carlinhos nasceu. E nós não a conhecemos, nem meu pai a conheceu, mas minha avó Maria Rita viveu com família, né, francesa, e eu não sei do quanto que Marighella sorveu essa tradição, mas a verdade é que ele abusou, né, no bom sentido da palavra, dessa inspiração revolucionária. Mário diz assim, ninguém sabe se é real ou se ele inventou, porque também a cultura também é muito da invenção, né? E isso é lindo. Então, essa informação, né, como isso se traduz nesse corpo, nesse homem, ou no real ou no imaginário, é de uma coisa muito bonita. Então, Marighella, para além dele ser malê, né, de uma tradição malê, de uma ascendência malê, ele reivindicou, e nada mais cultura do que isso, né? Nos reivindicarmos malês. Então, eu também me reivindico malê, né? Então, dos mais rebeldes e os malês que nos deram tanto, né? Nos deram essa verve mais insubmissa, mais insubordinada, e acho, mas isso não tinha a ver com a minha avó, é isso que eu quero dizer, né? Não, ela não era, ela era uma católica, uma mãe de família, uma mulher assim extremamente espiritualizada, muito católica, muito. Então, mas foi muito bonito que Marighella tenha reivindicado essa ancestralidade, essa ascendência na sua. Ele mesmo escreve, né? Ele mesmo se diz malê. Ele, no canto do atabaque lá, se inscreve, e acho que isso é o mais bonito. E aí, óbvio que a gente vai construindo esses vínculos e essas relações. Já Marighella, o velho Marighella, o primeiro Marighella que veio para o Brasil, eu acho que ele já deixa essa tradição do trabalho, né? Então, um homem, um operário, um mecânico. Não sei se vocês sabem, meu avô Augusto, ele chega no Brasil, né, no final do século XIX, início do século XX, ali naquele processo de imigração, chega por São Paulo e chega na Bahia. E ele vem de uma região mais industrializada da Europa, e dita mais industrializada, ali do norte da Europa, e ele traz um conjunto, né, de técnicas, né, que a Bahia não conhecia, técnicas mesmo de mecânica, de operário. E vai morar com a minha avó na Baixa dos Sapateiros, que não sei se vocês conhecem, mãe de Salvador, né? Mas vou contar para quem não conhece. Então, existe o Pelourinho, que é esse lugar no alto, e a Baixa dos Sapateiros é uma avenida, assim, né? Que fica embaixo do Pelourinho, né? De você ver o Pelourinho de baixo. Então, tem o nome Baixa dos Sapateiros, é isso, Baixa, né? Porque é esse lugar abaixo do Pelourinho, que é esse lugar dos senhores, o lugar, né, dos ricos, esse lugar, e ali um lugar de operários, de gente, né, de trabalhadores, etc., das pessoas que faziam atividades de ganho, né, das ganhadeiras, das pessoas que tinham atividades de ganho, e os sapateiros como uma dessas atividades de ganho. Então, imagine que é um homem, filho, né, de uma mulher descendente de pessoas escravizadas, que nasce, a minha avó nasce em 1888, ela nasce no 22 de maio de 88. Então, ela nasce no ano da abolição da escravatura. E com um operário, isso é uma magia, né, gente? Um operário anarquista, então isso dá um clique, assim, primeiro da miscigenação, dessa dimensão de miscigenação num casal, né?